agropecuária e sustentabilidade. E hoje aqui no seu Paracatu Rural, tá voltando novamente aqui para prosear com a gente, o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, também produtor rural, especialista principalmente em pastagem, né? Que é o principal alimento, o mais barato alimento para o gado bovino. Mas hoje a gente vai falar sobre agricultura. Rapaz, uma agricultura conservacionista. Essa é a prosa de hoje. Bom dia, Fabrício. Bem-vindo ao Paracatu Rural mais uma vez, garoto. Como é que você tá? Tô bom demais. Bom também. Um abraço para todos os ouvintes e os telespectadores do Paracatu Rural, porque afinal de contas, Paracatu Rural, além de rádio, também é um programa de entretenimento e um programa que leva informação técnica ao produtor no YouTube e também tem algum podcast no podcast também. Beleza? Um abraço e vamos começar, né? Bora lá. Fabrício, para começar então essa prosa, a gente sempre deixa o nosso entrevistado trazer o tema e é claro que você é mais que entrevistado, você é parceiro do Paracatu Rural. E o tema que você traz hoje aqui para os nossos ouvintes é a agricultura conservacionista. Antes da gente falar de como o produtor rural pode lucrar com essa agricultura, a gente tem que saber o que ela é. Então explica para a gente. Muito bem. Agricultura conservacionista. Muito bem, esse é um dos temas das nossas aulas, nas faculdades que a gente dá aula. Então, eu gosto muito desse tema, por ser um tema que agrada os dois lados. Nós temos hoje, infelizmente dividido, dois tipos de corrente de pensamento. Existe aquelas pessoas que só pensam em produzir, e existe aquelas pessoas que só pensam em preservar o meio ambiente. Tudo em excesso é ruim. Se você me pergunta assim, açúcar faz mal? Não, açúcar é um doce. Tem criança que gosta de chupar balinha, pirulito. Eu, quando era criança, gostava pra caramba desses docezinhos. Mas se você comer um pacote de 5 quilos de açúcar, um saco, né? Já não é pacote, você vai morrer. Você vai ter problemas no seu organismo, de umas altas doses de açúcar no sangue, você provavelmente não permanecerá vivo. Ou seja, aquilo que alimenta uma criança, aquilo que faz bem para uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, pode matar a pessoa dependendo da dose. Uhum. Então, os extremos são ruins. Tanto aquele que só procura a produção agrícola, sem se preocupar com outra coisa, tanto aquele que procura apenas preservar o meio ambiente, enfim, você não vai ter produção de comida para se alimentar. Então a gente tem que ficar no meio termo. E o meio termo é isso, é a agricultura conservacionista. A agricultura conservacionista é toda e qualquer técnica que visa a produção de alimentos conservando o meio ambiente. Então você vai fazer o ajuste. E é para isso que existem os agrônomos, é para isso que existem os técnicos em agropecuária, enfim, é para isso que existe todo e qualquer profissional que lide diretamente com o campo. A agricultura conservacionista, ela vem para nos ajudar a produzir de forma sustentável. É a famosa e a famigerada sustentabilidade que você tanto ouve falar por aí, e às vezes a pessoa nem sabe o que é. Uhum. Então hoje nós vamos discorrer aqui nesse programa, em breves palavras, em verso e prosa, como fazer essa agricultura conservacionista. Bom, a agricultura envolve diversas questões. E no caso, para que o produtor rural possa praticar essa agricultura conservacionista, sustentável, ele precisa se atentar para alguns itens como a água, muito bem, o solo, muito bem, a microbiota daquele solo, os agentes polinizadores, por exemplo, né, os outros animais e insetos benéficos a uma cultura, fazem parte dessa vida ali. As outras culturas que existem próximas àquela cultura principal e, é claro, o próprio ar e a água e o ambiente atmosférico
que ele não tem o controle, mas ele pode trabalhar em favor deste ambiente aí, deste clima, do tempo, da condição atmosférica em benefício próprio. Nós vamos falar então da questão sustentável ambiental. Não é isso, Fabrício? Muito bem. Esqueci de alguma coisa? Não. Aliás, como você está fazendo agronomia, você está pegando os raciocínios muito rápidos e você já até colocou algo a mais no que você acrescentou algo a mais. Nós íamos resumir apenas em água e solo, mas você já falou aí dos, como é que fala? Agentes polinizadores. Polinizadores, né? Gostei. Então, olha só. Então, veja bem, pessoal, vocês que estão ouvindo aí. Vocês acabaram de ouvir o Francis discorrendo sobre alguns pontos, alguns itens que a agricultura conservacionista tenta preservar ou tenta melhorar. Por exemplo, vamos separar 2 itens, o solo e a água. Vamos falar nesse bloco aqui só sobre o solo e a água a gente deixa para o próximo? Combinado? Muito bem. Beleza, o solo a gente deixa, a água a gente deixa para o próximo bloco. Então, pessoal, nós temos aí 2 elementos, nós temos o solo e a água. São 2 ingredientes, são 2 matérias-primas que o produtor tem para produzir a sua comida. Agora, vamos fazer uma breve reflexão. Se o solo e a água são 2 matérias-primas, são 2 elementos para que o produtor consiga formar o seu produto, jamais esses ingredientes podem ser destruídos. Sim. O produtor, então, ele não é o exterminador do solo e nem da água. Se alguém pensa isso, tá enganado. São os itens mais caros que ele tem na questão do custo para ele produzir, né, Fabrício? São itens caros assim. Tem o valor comercial, né? Dá para mensurar isso como um valor em moeda, mas ele tem, além disso tudo, outras questões que envolvem, que deixa ele como esses 2 itens como os mais caros, porque sem um ou sem o outro ele não consegue produzir. Ele não consegue produzir. E esses itens, solo e água, são itens insubstituíveis. São caminhos sem voltas. Uma vez você perdeu o seu solo, uma vez você perdeu a sua água, nunca mais você os terá de volta. Fabrício, vamos fazer o seguinte? Vamos. Intervalo, beber um golinho d'água para a gente poder reabastecer aqui o nosso sistema. E aí, depois do intervalo, a gente traz aqui mais informações. Se quiser mandar uma pergunta, manda. Se o Fabrício tiver a resposta, ele vai com certeza responder para você, tá bom? Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Agropecuária e sustentabilidade. Estamos hoje falando sobre agricultura conservacionista. Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, nosso amigo, nosso parceiro aqui do Paracatu Rural, está trazendo esse debate aqui hoje para a gente poder estar entendendo, discutindo, ouvindo, apresentando diversos pontos. Até eu estava conversando com ele aqui no intervalo. O que seria da mão direita se não fosse a mão esquerda? Como é que a gente vai bater palma? Não é? O que seria do agricultor se não cuidasse bem do meio ambiente? E o que seria do ambientalista se não fosse o agricultor para produzir o alimento, para esse ambientalista ter força para poder cobrar do produtor rural que ele precisa conservar o meio ambiente? Você está me entendendo aí a linha de raciocínio? É importante a gente ter prós e contras, mas mais importante que isso é que prós e contras sejam ouvidos para que se haja
um senso comum, assim como o grande produtor rural precisa do pequeno produtor rural e vice-versa. Não pode haver uma concorrência entre eles, mas sim um debate de ideias para que se chegue a um ponto comum que seja benéfico para todos. Mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente sempre fala aqui no Paracatu Rural. E o Fabrício Andrade está mostrando, através da questão do equilíbrio entre conservar o meio ambiente para que possa produzir com sustentabilidade. Fabrício, eu tenho aprendido também com você, na faculdade, com outras pessoas também que vêm aqui, que um solo bem cuidado, um solo bem nutrido, um solo com uma vida nele positiva, bem equilibrada, vai fazer qualquer cultura que for plantada nesse solo render o seu máximo. É claro, existem outras questões que envolvem também esse processo, mas não adianta eu colocar uma semente, um adubo, um fertilizante, se eu não tiver um solo bem cuidado. Muito bem, muito bem. Tudo parte da matéria orgânica. A matéria orgânica é responsável por todo o jogo e o balanço e a entrada dos nutrientes na planta. Lembrando que os nutrientes são minerais que estão na forma iônica, ou seja, eles estão com carga elétrica. Uns com carga elétrica positiva, outros com carga elétrica negativa. Para que os nutrientes saiam do solo e entrem na planta, é preciso haver a troca dessas cargas, uns com os outros. Uns vão entrar pelo fluxo de massa, através da dissolução dos mesmos na água, entrando pelas raízes, e os outros, antes de serem dissolvidos em água para pegar o fluxo de massa, precisam trocar cargas elétricas. A matéria orgânica faz todo esse processo. Ela balanceia, ela equilibra a dança, o balé dos nutrientes do solo até a planta. A agricultura conservacionista, ela visa a produção do solo a produção agrícola baseada no balanço equilibrado do carbono no solo. Então a agricultura conservacionista, ela tem o dever de tirar o carbono da atmosfera e fixar ele aonde ele tem que ficar, que é debaixo da terra. O que é carbono, professor? Carbono é um elemento que está no ar e ele pode também estar na forma sólida, injetado, ou seja, fixado, contido dentro de um ser vivo. Esse ser vivo, ao morrer e apodrecer, vai liberar esse carbono no solo. É a famosa matéria orgânica que nós tanto ouvimos falar e às vezes nós não sabemos o que significa essa matéria orgânica. Matéria orgânica é tudo aquilo que teve vida, tem carbono e morreu. Por exemplo, um milheto que você plantou no solo, daqui a pouco nós vamos falar do milheto, vamos falar do plantio direto, e esse milheto apodrecendo no solo, ele vai liberar matéria orgânica. Um animal em decomposição que tem a sua carcaça apodrecendo sobre um solo é uma matéria orgânica. Um galho decepado de uma árvore qualquer, caído sobre o solo, apodrecendo também a matéria orgânica. Tudo isso favorece o solo, tudo isso favorece o jogo dos nutrientes. Agora, o que se passa? Quanto mais matéria orgânica no solo, mais forte eu vou tornar esse solo. Menos esse solo vai sofrer processos erosivos. É nisso que consiste a famosa técnica do plantio direto, que é uma técnica que utiliza palha sobre o solo, impedindo os pingos d'água de carrear aquela água para os rios. E nós consideramos, na nossa humilde e simples opinião, como uma das maiores e mais poderosas técnicas de agricultura conservacionista, a famosa técnica do plantio direto, que os produtores de Paracatu e região fazem com maestria. Portanto, nós repetimos, os produtores de Paracatu, do noroeste de Minas, enfim, são produtores que têm que ter os nossos parabéns, os meus parabéns, o seu como jornalista e como futuro agrônomo, enfim, das autoridades, por realizarem aquilo que nós chamamos de salvação do mundo.
o plantio direto como técnica de agricultura conservacionista. Bom, eu gostaria que você traduzisse isso para palavras, com algumas palavras que um estudante que nunca teve contato com a fazenda possa entender o que é o plantio direto, porque eu acho que é muito importante a gente deixar essa explicação aqui, Fabrício. O carbono, uma vez no ar, não vai fazer tanto bem quanto uma vez ele estando no solo. O carbono é uma molécula que esquenta e o oxigênio é uma molécula que esfria. Quando você tem um ambiente carregado de gás carbônico, por exemplo, no mês de novembro, no mês de dezembro, quando nós temos alta pressão atmosférica e alta concentração de gases de efeito estufa, nos rodeando, nós sentimos um calor extremo. Esse mesmo carbono que provoca calor, que nos deixa com a sensação térmica desconfortante, quando ele é captado pela planta através de um processo chamado fotossíntese, onde a planta abre os seus estômatos e sequestra, tira esse carbono do ar por um processo osmótico de diferença de concentração dentro da planta para fora da planta, ela vai produzir uma molécula chamada glicose, que é um açúcar. Ela vai produzir o seu combustível para permanecer viva e se nutrir, e vai tirar esse carbono ao mesmo tempo do ar, colocando esse carbono aonde? Dentro da folha. Essa planta, ao virar palha, ao você colher esse milho, essa soja, ou as raízes, ao apodrecer dentro do solo, vão transportar esse carbono para debaixo do solo, para dentro da terra, aumentando a matéria orgânica. E por que nós estamos falando assim de forma tão técnica? Porque não há outra forma de nós explicarmos isso para a sociedade a não ser dessa forma. Porque se eu for ficar falando aqui, a matéria orgânica é importante para que os bichinhos possam se reproduzir lá dentro do solo e o pé de alface possa crescer, o cara vai falar assim: ah, isso aí eu já sei, isso aí não tem importância nenhuma. Então nós temos que passar essa informação de uma forma mais técnica e ao mesmo tempo da forma como você solicitou, para que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Que quando o agricultor faz uma técnica de plantio direto, ele está contribuindo para o progresso da humanidade e ao mesmo tempo contribuindo para o sucesso do meio ambiente, para que o meio ambiente possa ficar sadio para todos nós. Então isso eu estou explicando para vocês entenderem de uma forma técnica, para vocês entenderem que isso é sério. Nós não podemos tratar isso com narrativas. Nós não podemos tratar isso ouvindo um vídeo qualquer de qualquer artista que não entenda nada do que eu estou falando e que fica falando para vocês coisas que eles não entendem nada. Porque as crianças hoje, infelizmente, elas estão ouvindo, às vezes até de professores de escolas, que não pode comer carne, porque se comer carne vai destruir a floresta amazônica. Então são coisas que nos entristecem muito e nós temos o dever, nós agrônomos, nós jornalistas, no seu caso, temos o dever de vir aqui esclarecer a toda a sociedade que isso é uma mentira, que nós temos sim que produzir os alimentos, mas ao mesmo tempo nós temos também que conservar o meio ambiente. É para isso que se presta a agricultura conservacionista. Com certeza. Aí, dentro da agricultura conservacionista, a gente acabou de falar aí sobre a questão do solo e vem a água. Mas sobre a água, que a gente vai tomar um golinho dela aqui agora, depois do intervalo a gente traz essa informação. Fica por aí, hein? Paracatu Rural, volta já! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque
porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Agropecuária e sustentabilidade. Hoje aqui no seu Paracatu Rural estamos falando de agricultura conservacionista. É preciso ter sustentabilidade econômica, social e ambiental. E principalmente ambiental. Por que é principalmente ambiental? Sem um ambiente sadio, como o Fabrício falou agora há pouco, não tem como se praticar com sustentabilidade a sua agricultura, né? Então, Fabrício, a gente falou do solo, a importância da saúde do solo, mas também tem o segundo item dessa soma aí que é importantíssimo, que é a água. Sem água não tem como produzir nem uma erva daninha no caso. Quanto mais um milho, uma pastagem, um plantio de arroz, um plantio de abacaxi, não tem jeito. E essa água tem que ter qualidade. Como que o agricultor, Fabrício, consegue produzir sem desperdiçar, sem poluir a água, sem gastar demais com energia para levar essa água através de um pivô central, por exemplo, até aquela cultura? É complicado esse negócio, hein? Fazendo a gestão da água que cai. Porque a água que está indo embora para o mar, ela não tem volta. O que se passa, pessoal? Quando a água cai sobre o solo, esse solo não está bem manejado, a água vai levar esse solo para dentro do rio. E esse caminho é um caminho que não tem volta. Uma vez o solo carreado para dentro do rio, a famosa erosão que nós tanto ouvimos falar, a água levando aquele solo com toda a sua força e esplendor para os leitos dos rios, aí nós vamos ter o fim da água. Portanto, nós temos que parar de nos preocupar com coisas fúteis, com brigas sem futuro. Aliás, essas brigas entre produtor e ambientalista, isso é perca de tempo e perca de energia. Eu não vou colocar o meu coração nisso, não vou colocar a minha energia nisso aí, porque nós temos que colocar nossa energia naquilo que tem futuro. E aquilo que tem futuro são as pessoas que estão nos ouvindo, são as crianças, são os meus alunos, é você que abre os microfones da Boa Vista FM para a gente poder vir aqui expor as nossas aulas, enfim. É nisso que nós temos que focar. Então veja bem, os nossos solos são solos fracos. Os nossos solos, como assim, professor? Os nossos solos, Paracatu, João Pinheiro, Unaí, Buriti, Zarinos, são solos tropicais. Solos tropicais são solos que sofrem com a incidência de luz solar. Luz solar incidindo sobre o solo acaba com a matéria orgânica. A matéria orgânica acaba se dissolvendo. O carbono que estava impregnado, que estava contido dentro da matéria orgânica, vai embora. Porque o que você conhece na vida que consegue ficar debaixo de um sol quente e não se acaba? Até nós. Vamos tirar a camisa, vamos ficar ali, ó, nós dois ali, ó, o dia inteirinho. Você tem brancão, você vai acabar primeiro que eu, que sou mais moreno. É verdade. Então ninguém aguenta. Então a matéria orgânica vai aguentar, a matéria orgânica não vai aguentar. Então quando nós praticamos a agricultura conservacionista, nós colocamos palhada, nós colocamos matéria orgânica no solo, nós impedimos a ação do raio solar diretamente no solo, nós protegemos o solo com a palhada, no caso do plantio direto. Então esse solo que era fraco passa a ser forte. As raízes apodrecendo debaixo do solo seguram as partículas do solo.
O pingo d'água, com toda a sua força e esplendor, ao se encontrar diretamente com esta palhada e não com o solo, amortece o pingo d'água, amortece a velocidade da água. A água perde a sua força e o seu esplendor e não consegue carrear esta água para os solos, para os rios. E aí sim nós temos a água conservada, porque fica falando, nós temos que preservar a água, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, isso aí é empurrar pato na água. Isso não adianta nada falar esse tipo de coisa. Você vai fazer o quê? Você vai construir uma barreira? Você vai entrar na frente da água e vai ficar segurando ela lá para ela não ir embora? Isso não tem jeito. Então nós temos que preservar nossas águas, preservando o nosso solo. O solo e a água são dois elementos que se unem, são dois elementos que andam juntos. Mas o solo é a causa e a água é a consequência. Uma vez você conservando o seu solo, você vai conservar automaticamente a água. Todos os produtores que fazem a técnica do plantio direto e que colocam palhada sobre o seu solo são produtores que conservam água. Eu estou falando, estou afirmando. Portanto, aqueles produtores que praticam plantio direto merecem todo o nosso respeito e a nossa consideração. Por quê? Porque o plantio direto é uma técnica que ajuda a água a perder a sua velocidade e a não entupir os nossos rios. Veja bem, Francis, eu falei que esse caminho é um caminho sem volta. Uma vez o solo saindo do meio da lavoura de um produtor e entrando, entupindo o leito de um rio, nunca mais ele voltará para o lugar que ele estava. Por isso que é importante esse tema. E nós voltaremos aqui com certeza num outro programa para tentar explicar isso ainda mais para aqueles que estão nos ouvindo. Com certeza. Dentro da conservação de solo e água, a gente, por exemplo, tem a preservação de veredas, nascentes, e isso também ajuda a cuidar daquela fauna, aquela microfauna que existe naquela propriedade rural, naquela região, enfim, e que também trará benefícios de conservação nessa agricultura. Mas nós vamos prosear isso, Fabrício, depois do intervalo. Muito bem, tamo junto. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Agropecuária e sustentabilidade. Estamos aqui agora na reta final do nosso Paracatu Rural. Mas e hoje a gente proseando aqui com o Fabrício Andrade, ele está falando sobre agricultura conservacionista, agricultura sustentável. Mas enquanto o Fabrício estava conversando com os internautas aqui, pelo Instagram dele aqui no intervalo, eu pensei em alguma coisa para poder falar para as pessoas que não entendem o que é verdadeiramente um agricultor que se preocupa com o seu próprio negócio, né, a sua própria atividade. Então eu vou pegar um exemplo fácil aqui, Fabrício, de um motorista. Quase todo mundo dirige ou está com alguém que dirige, certo? Bom, um motorista ele precisa, primeiramente, para ser motorista, ter uma habilitação. Mas como que ele adquire essa habilitação? Ele estuda, ele pratica, né? Então, depois que ele estuda um livrinho e pratica no veículo, ele realiza uma prova para que o examinador possa, através dessa prova, saber se ele está apto ou não, né? A prova escrita, depois a prova prática, e aí o examinador,
constatando que ele tem a habilidade suficiente para poder conduzir um veículo, seja uma moto, um caminhão, um carro pequeno, então ele recebe a habilitação. O que eu quero dizer com isso? Um produtor rural, Fabrício, para ser chamado de produtor rural, ele precisa estar habilitado para isso. Mas existe prova, Francis? Não. Mas ele precisa buscar o conhecimento, buscar a prática e buscar pessoas que possam ajudá-lo a realizar essa prática de forma correta. E é o que a gente está falando aqui hoje, porque para o agricultor ele produzir com sustentabilidade, produzir o que tem que ser produzido com aquela quantidade e sem prejudicar o ambiente onde ele está inserido, ele precisa fazer a forma correta, cuidando bem do solo, com isso cuidando bem da água e também cuidando da microfauna, da fauna, né? Quando ele cuida bem do solo, ele garante a vida que existe naquele solo, tem micro-organismos benéficos às culturas e ao solo, tem micro-organismos benéficos à água e também tem os maléficos. Numa vereda preservada, numa APP, numa nascente preservada, ali também existem, como eu comecei o programa, insetos que são agentes polinizadores e podem ajudar a aumentar um pouco a produtividade, como por exemplo as abelhas. Então todo esse ecossistema onde o produtor rural está inserido, ele precisa ser bem cuidado. Mas se vem um aventureiro, um cara que a vida inteira trabalhou dentro de um escritório qualquer, ou não trabalhou, e aí vai lá para a fazenda e começa a querer fazer um plantio de qualquer cultura, ele, sem buscar as informações corretas, ele vai fazer bobagem. Vai fazer bobagem e vai queimar o filme de todo mundo, né? Isso é verdade. Aquela história, né? Quando a gente era criança, aí tava todo mundo fazendo um negócio direitinho, e de repente chega um na sala e faz a bagunça, aí o professor vai culpar todo mundo. Então a maçã podre realmente ela vai apodrecer toda a cesta. Agora o que se passa? Os produtores profissionais e habilitados, esses são produtores que entendem e já entenderam os processos produtivos e sabem que precisam dos elementos solo e água para produzirem. Essa briga que existe entre produtores e ambientalistas, volto a dizer, é uma briga sem futuro. É uma perca de energia. Um vai puxar, vai ser um cabo de guerra que vai tentar vencer o mais forte. E nesse caso não há o mais forte, porque como você mesmo já disse, nós precisamos dos produtores para poder nos alimentarmos, mas nós também precisamos ao mesmo tempo dos ambientalistas para nos alertarem dos problemas que nós vamos enfrentar. Como você fez aí a metáfora do carro, às vezes nós estamos no carro a 120 por hora e achamos que estamos a 80. Às vezes nós estamos no carro a 200 por hora e temos a sensação que estamos a 120. O copiloto que está aqui do lado vai falar para mim assim, olha, você está correndo demais, pega leve. Aí eu vou olhar no velocímetro do carro e vou ver que estou a velocidade excedida. Então eu vou pisar no freio. Assim seria, por exemplo, a relação perfeita entre produtor e ambientalista. Quando o ambientalista perceber que o produtor está pisando muito no acelerador, ele vai avisá-lo, pisa um pouquinho mais devagar, vamos com mais calma. E o produtor vai entender que aquele ambientalista está querendo o seu bem, está querendo que o carro não capote. Agora, o que aconteceria se o copiloto pegasse no pescoço do piloto e balançasse, esganasse ele? Os dois iam morrer, todos os dois. Então é o que está acontecendo hoje no Brasil. Isso precisa parar. É o que está acontecendo isso no Brasil e nos entristece muito. A gente vê países africanos com pessoas morrendo de fome. Morrendo de fome. Você já parou para pensar nisso, Francis? Às vezes você vê não estou criticando não, tá? Eu gosto de cachorro. Eu tenho 2 cachorros. Eu gosto mesmo de cachorro. Às vezes você vê um cachorro que a pessoa trata aquele cachorro com
todo amor e carinho e tá correto. Compra a melhor ração para aquele cachorro. O cachorro come uma ração caríssima de, sei lá, tem proteína de alga marinha, não sei o que, aquela coisa toda e tal. E às vezes você passa na rua, você vê um ser humano deitado debaixo de uma calçada, sem nada para comer. Então é um paradoxo que nos traz a reflexão. Para onde nós vamos, hein? Para que lado que o ser humano vai? Porque às vezes o ser humano quer preservar uma árvore, mas esquece daquele outro ser humano que está lá do outro lado do continente, que é um irmão nosso, que está passando fome. Ah, mas ele não é desse país, aquilo não é do Brasil. Tá, mas ele é um ser humano. Será que o feijão que eu produzo aqui no Brasil não poderia estar alimentando aquela pessoa? Então essa briga é uma briga que eu não vou entrar nessa briga. Fabrício, a prosa nossa está excelente. Por mim, a gente ficava aqui até meio-dia proseando, escutando aí também o comentário dos nossos ouvintes, mas infelizmente a gente precisa parar. E você vai voltar aqui com certeza. Nossos ouvintes podem mandar suas críticas, seus comentários, enfim. A gente vai estar conversando aqui nos bastidores nos próximos dias e em breve Fabrício volta trazendo mais respostas às perguntas das quais a gente está recebendo. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Paracatu Rural. Deixa aí o seu bom dia para os nossos ouvintes internautas. E lembrando também que a turma lá de Coromandel e região também acompanhando a gente. Então vai um abraço aí pro pessoal de Coromandel, primeiramente. Tenho muitos amigos lá em Coromandel, terra do Goiá, nosso saudoso poeta Goiá. E um abraço a todos vocês aqui de Paracatu e região. Um abraço aos organizadores da festa lá da Paracatu, foi muito bacana, estive lá ontem, foi um sucesso. Um abraço a todos os produtores rurais, produtores grandes, produtores médios, produtores pequenos, enfim, a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que fazem o nosso nome, que nos torna grandes vencedores. Um abraço para vocês. E nós estaremos muito em breve aqui de volta no Paracatu Rural. Até mais. Um abraço também para a turma da internet acompanhando a gente aí em diversas plataformas. Muito obrigado. Um abraço para quem está acompanhando também aí o Fabrício pelo Instagram dele. Por falar nisso, qual a rede social é? A rede social nossa é @agrônomo Fabrício Andrade. Você vai digitar no YouTube, vai ter o nosso canal. Vai digitar no Instagram, também vai ter o nosso Instagram. Siga-nos, os bons. Só os bons. Gente, e assim a gente encerra seu Paracatu Rural de hoje, deixando um grande abraço e o nosso muito obrigado nesse sábado maravilhoso. Ainda tem Agro Paracatu hoje, viu? Tem Agro Unidas Leilão Beneficente, você pode participar. E voltaremos na segunda-feira trazendo mais notícias e informações aqui pela Rádio Boa Vista FM, também pela Rádio Diamante em Coromandel. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Agora eu quero fazer um convite especial a você que sempre acompanha o conteúdo do Paracatu Rural. Tem auxiliado você aí essas informações? Então seja nosso parceiro. De que forma? Primeiro seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, pesquise por Paracatu Rural. A gente está no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também tem o site paracaturural.com, lá você pode cadastrar seu e-mail, pode clicar no banner do Zap Rural e participar do nosso grupo de notícias no WhatsApp. Também curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando os amigos, comentando os vídeos, os posts e os áudios. Se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente o nosso programa. Ou um anunciante, colocando aqui o seu produto, serviço no nosso programa, no site ou nas redes sociais. A gente precisa de você
para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, também pela TV e pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.